Boa tarde, geração eleita. Boa tarde, povo lindo e abençoado de Deus. Quarta-feira, dia 16/4, 16 de abril, 16 horas e 6 minutos. Estamos aqui nos estúdios, aqui em São Vicente, na Igreja da Graça, no centro de São Vicente. E agora a gente começa mais um Geração Eleita podcast. E vamos aí falar sobre Deus. Hoje eu trouxe 2 convidados. Hoje não é um, são 2. Então, hoje está importante o negócio, está especial. Então, fiquem aí, vocês que já têm aí o link, vão compartilhando, vão passando para as pessoas que vocês sabem que vai ser proveitoso esse conteúdo, que vai aprender mais, que vai trocar experiências aqui com os nossos convidados. Então, vai compartilhando aí o link, passa o aplicativo da rádio, para quem tiver disponibilidade de ouvir. Quem não tiver disponibilidade de ouvir ao vivo, saiba que esse conteúdo vai ficar lá no YouTube daqui a uns dias, depois um corte vai para o Instagram e a gente vai aí, propagando e falando da palavra de Deus por muito tempo, até a volta de Jesus, que já está breve, mas enquanto ele não vem, a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui, falando do amor dele, falando da existência dele. E o podcast Geração Eleita traz informação e conhecimento, mas a palavra de Deus é o que reina aqui no meio de nós. E quem já está acostumado com o programa todos os dias sabe que eu sempre trago um versículo. E o versículo que eu trago hoje está lá em 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Ultimamente eu tenho trazido versículos bem conhecidos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de versículo conhecido, porque a gente acaba falando e não vivendo. E o importante é a gente viver, não só ter ele de cor e salteado. E diz assim: se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu fiquei pensando, né, nessa palavra. Deus é fiel a nós, mesmo quando nós não somos. Mas aí vou falar do nosso lado, porque ser fiel a Deus quando a gente está bem, quando está tudo bem, quando está tudo legal, quando a nossa saúde está em dia, a nossa família está ali, andando direitinho, é maravilhoso. Mas e ser fiel a Deus quando tudo está sendo contra a nossa vontade, aos nossos desejos, aos nossos planos e aos nossos sonhos? Aí você vai falar assim, realmente, Narjara, é difícil. Mas é aí que a gente precisa mostrar que somos filhos de Deus. Ele é fiel mesmo não sendo, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas ele sabe que estamos aqui no mundo, não somos deste mundo, mas pertencemos aqui a essa vida terrena. Mas mesmo assim, a gente tem que avaliar as nossas atitudes. Será que a gente está sendo fiel somente no momento bom ou naquele momento que vem as pedras, que vem os tropeços, que vem as dificuldades? A gente permanece fiel a Deus, né? Fiel em ser obediente, fiel em cumprir a sua palavra, porque quando a gente ouve fiel, a gente pensa logo o quê? No dízimo, né? Mas a gente não é só fiel no dízimo, a gente tem que ser fiel em tudo, desde o momento em que a gente desperta até o momento que a gente vai dormir. E aí, se aquele dia não foi muito legal, se aquele dia não tá sendo como você esperava, e aí você acabou entristecendo Deus, às vezes com uma palavra, às vezes com um sentimento que você reteve, examina-se. Fale, Deus, onde eu errei? Amanhã eu quero ser uma pessoa melhor. A gente tem a oportunidade de ser melhor todos os dias. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ser fiel. Mas aí vai da nossa escolha, sermos fiéis ou sermos infiéis. Mas lembre-se, Jesus pagou um alto preço por nós. E ele não nega a sua fidelidade mesmo não merecendo. Todos os dias ele se mantém fiel e a palavra dele é a mesma, ontem, hoje e será para todo sempre. Ele vela a sua palavra para cumpri-la. Então, assim, não existe motivos para não sermos fiéis a Deus, para não sermos obedientes, para não sermos próximos de Deus. Não existe motivo. Por mais dificultoso que esteja sendo na sua vida, por mais situações que se levantem no decorrer, não existem motivos para sermos infiéis. Então, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e vamos ser imitadores de Cristo, porque quando a gente imita Cristo, a gente vai bem, né? Por mais que a situação não esteja fácil, por mais que as pedras estejam vindo, as lutas estão vindo, vai vir um leão por dia, Narjara, mas está vindo um leão por dia. Mas olhe para Cristo, porque a gente
olhando para ele, não tirando os olhos dele, a gente está cada vez mais perto dele, está cada vez mais tentando imitá-lo. Que isso com certeza é o caminho mais certo e mais assertivo para a nossa vida. Bom, Najara, chega de falar, porque hoje tem duas pessoas lá do outro lado e eles estão tão longe, hein? Eles estão lá no Rio de Janeiro. E eu tô, irmãos, antes de falar o nome de vocês, eu já tenho o quê? Umas 6 conversas, uns 6 episódios que eu só trago carioca. Semana passada eu trouxe o Geiser Maia, que é carioca. Na outra semana foi Israel Soares, que também é carioca. Semana passada teve um influencer também aí de Bangu. E ontem a esposa dele também de Bangu. E hoje vocês. Bom, quem está aí do outro lado na rádio querendo saber, mas quem é? Quem é? Quem não acompanha lá pelo Instagram, que eu vou puxar a orelha de vocês que ainda não segue lá, o geraçãoeleita.podcast. Hoje eu estou com eles, Gêmeos do Brasil, conhecidos como Gêmeos do Brasil, mas Daniel e Gabriel. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, minha gente, boa tarde, meu povo. Olha, eu estou muito feliz de ter vocês aqui, viu? Vocês foram muito bem recomendados e eu já ia lá nas redes sociais de vocês, comecei a seguir e aí mandei a mensagem, mas acredito que a demanda de mensagem deve ser muito grande. E aí, quando me recomendaram, eu falei, eu vou lá fazer esse convite para eles, porque eu tenho certeza que vai ser uma tarde proveitosa. Bom, vocês estão muito mais íntimos com essa questão de mídia social e internet do que eu. Eu estou aqui, ó, dando a cara a bater, sendo ousada, só tenho 5 meses e vocês já estão há um certo tempo aí. Mas, para quem não conhece vocês, me diz aí, quem são os Gêmeos do Brasil? Olha, os Gêmeos do Brasil poderia se dizer assim, porque assim, quando a gente começou a nossa carreira, né, musical, a gente não começou como Gêmeos do Brasil, né? A gente começou como uma dupla normal, né? Daniel e Gabriel. Só que aí, depois de ali um tempinho, acho que mais ou menos um ano, mais ou menos, né? A gente... Porque assim, a nossa história foi tipo assim, a gente era goleiro, né, de futebol. Sim. Os dois? Os dois. Gente, vocês estão vendo, vocês só estão escutando o áudio, mas depois que vocês forem lá no YouTube, vocês vão ver como eles são idênticos. Eu sei quem é o Gabriel e quem é o Daniel. O Gabriel é o que usa aparelho. Ah, acertei? Sim. É, eu sou observadora. Mas eles são idênticos, gente. Vocês só estão ouvindo o áudio, depois vocês vão lá no YouTube ver. Eles são idênticos. E aí vocês eram goleiros. E o que levou vocês a começarem a cantar? Olha, aos 18 anos, né, a gente estava ali no nosso auge, né, porque o nosso maior desejo era disputar o campeonato carioca, né, essas coisas assim, mas uma coisa que a gente não acontecia com a gente era se contundir, a gente não se machucava, nunca. Inclusive, na época do futebol, a gente era conhecido como canela de ferro, né, que a pessoa batia, ela sentia dor, a gente não sentia nada. E essa doideira toda, Deus nos dava muito. Nossa, como Deus era com a gente nesse período. Principalmente assim, nesse período de 17, 18 anos. Não sei se você já ouviu falar de pênaltis no futebol. Eu sou meio torta aí para essa coisa de futebol, mas eu acompanho o básico do básico. Então, aí nessas penalidades, né, após a gente ter se envolvido mais com Deus, né, buscado mais, a gente sempre cresceu desde pequenininho, assim, dentro da igreja, né? Vocês são de berço cristão? Sim. Ai, que linda. Tem tanta coisa para contar que eu fico até assim, meu Deus. Fiquem à vontade, a gente tem até 6 horas para conversar. E aí, nessa transição toda aí, né, de futebol aí todo, a gente tem um determinado dia que simplesmente num treino o jogador pisou assim nos meus 2 pés ao mesmo tempo, uma coisa incrível, o próprio jogador, né? Foi quando a gente estava numa escolinha do Nova Iguaçu, assim, escolinha do Nova Iguaçu. E aí, nessa doideira toda, eu me machuquei, né? Coisa que nunca havia acontecido antes.
E aí simplesmente aconteceu naquele bendito dia. E naquele dia, sério, ninguém, mesmo, nem jogador, nem técnico, nem preparador físico, foi lá sequer nos ajudar. Eu tive que sair de campo, né? Ia ser uma disputa de pênaltis, eu tive que sair de campo. E ninguém foi lá sequer para saber se eu estava bem, se eu tinha morrido. Eu falei, cara, que coisa boa, né? E naquele momento eu senti, porque assim, já tinha um tempinho que a gente estava sentindo assim, que Deus estava nos impulsionando a sair dali, que ele já não era mais o nosso lugar. Porque o que acontece? Quando você está no futebol, ele já ensina você desde pequenininho a mentir, falar palavrões. Eu lembro que o pessoal, quando estava assim na barreira, né, de futebol assim, o pessoal, eles só olhavam para trás e falavam assim, fulano, vai fulano de cá, fulano de cá. Quando a gente xingava. Aí xingava, o pessoal olhava. Que, olha o cristão olhando, o cristão xingando. Era desse jeito. E eles ensinavam a gente a mentir. Ah, tocou em você assim, raspou, se joga no chão, faz uma maior cena, para que o gol fosse invalidado. E a gente sentia já que aquele ambiente já não era mais o nosso ambiente ali. Onde Quantos anos vocês tinham? 17 e 18 anos, esse período mais assim. Mas, nossa, foi um período assim bom. Porém, Deus nos dava demais, né? Depois que a gente recebeu assim, um batismo no Espírito Santo, aquela coisa toda, se envolveu com Deus, após a gente fazer... A gente, foi 21 dias de jejum, foi 21 dias de Inclusive, a gente fazia, por exemplo, assim, na questão... A gente estava ali na meta, né? Naquelas traves de 7,5 metros. E aí, perguntava assim na mente, para Deus, né? Para onde vai essa bola na hora do pênalti? Aí Deus fala, vai para tal lado. Sério isso, gente? Vocês escutavam Deus falar assim com vocês? Sim. Nossa. Para quem não sabe, vocês são da Igreja da Graça, né? Isso, somos da Igreja da Graça. São irmãos, somos da família, somos todos família aqui. Gente, e vocês sentiam que o Espírito Santo incomodava vocês porque vocês não faziam mais parte daquele lugar, mas o que mantinha vocês ali? Sonho? Sim, o sonho de ser goleiro, o desejo de crescer no futebol, jogar pela seleção brasileira, essas coisas, né? Porque eu até falo uma coisa muito importante, que eles estavam sempre enfatizados isso. Porque as pessoas, elas sentem desejos por aquilo que elas veem. E sim, o que eu mais vi era futebol. O tempo todo dia, via jogo, via defesas de goleiro, via como fazer isso, como fazer aquilo. Então, aquilo vai te incentivando, vai fazendo você despertar aquele desejo de fazer aquilo também. É como se aquelas pessoas fossem um tipo de modelos para você seguir. Gente, era o meio que vocês viam e que vocês, de uma certa forma, conviviam, né? Mas e quando que foi a virada de chave? Quando que vocês sentiram que realmente aquilo ali não era para vocês e que vocês poderiam, sim, alcançar um patamar de conhecimento, de serem conhecidos, mas não pelo futebol, e sim pelo que Jesus já vinha fazendo na vida de vocês, né? Foi quando a gente se sentiu impulsionado a falar assim, eu vou sair do futebol. Aí simplesmente sentiu o Espírito falando pra gente assim, porque assim, aí agora já não é mais a hora de você falar. Eu até falo que a diferença da voz do diabo para a voz de Deus é a seguinte, a voz de Deus, ela traz uma certeza dentro de você. E essa certeza tem um nome, se chama fé. Enquanto a voz do diabo, ela vem, vamos dizer assim, a voz de Deus, ela vem de dentro para fora. E a voz do diabo, ela vem de fora para dentro. Ó, só cortando vocês, é muito engraçado falar com vocês, porque vocês falam cronometrado. Tudo é assim na vida de vocês? Vocês, conversando com alguém, vocês falam cronometrado?
Sim, de certa forma, Gente, que incrível! Eu já conversei com gêmeos, gêmeas, mas nunca tinha observado esse elo. É um elo, né? É, E aí foi a virada de chave. Vocês falaram, chega de futebol. foi. E foi exatamente nesse período. A gente encerrou mais ou menos o futebol, foi em novembro para dezembro. isso. E justamente em dezembro que veio a proposta da gente fazer parte de uma produtora, né? Para gravar Para uma gravar uma música. música gospel. Mas peraí, mas do nada veio o convite ou vocês já cantavam e aí... Do nada. Do nada veio o convite, né? Através de uma indicação de um cantor que a gente conheceu. Deus. Deus. E aí veio o convite. E a gente aceitou. Aí a gente teve que pagar também, né? Porque essa empresa também tinha, só que o valor seria um pouquinho mais baixo, tudo isso. E Deus fez tudo. Deus fez a minha mãe receber um dinheiro que ela tinha que receber. Fez toda uma coisa assim incrível para a gente poder gravar essas músicas. Meu Deus, eu tô chocada. Tô chocada. Era realmente. Quando vocês tomaram a decisão de que não ia mais jogar futebol, vocês acreditam que foi uma renúncia ou vocês entenderam que realmente aquilo não era para vocês e quando vocês deram tchau, não doeu, não foi algo que foi dolorido, não foi algo que mexeu com vocês? Ou foi algo que vocês falaram assim, realmente não era isso, tchau. Vamos tentar outra coisa. Olha, foi uma renúncia enorme, porque enorme. aquilo fazia parte da minha vida. Para mim, foi muito difícil ficar sem jogar futebol. Sim. Porque a gente muitas das vezes até deixava de ir para a igreja para treinar, para jogar. Treinava de segunda a sexta, jogava no sábado, no domingo. Chega um momento que Deus mostra que, né, eu entendo que Deus vai nos dando tantas direções e vai usando pessoas, usando situações, usando até um tombo, né? E a falta de ajuda de quem está ali cercando, para a gente entender que o que Ele tem para a gente é muito maior, porque vocês mesmos estão falando que em determinado momento vocês tinham que escolher entre ir para a igreja, entre ir para a congregação de vocês, para estarem ali reunidos e vivendo esse momento com Deus, para estar vivendo um sonho que talvez não fosse talvez não, né? Hoje vocês entendem que não era o sonho de Deus para vocês? Sim, não era o sonho de Deus pra gente. É mais fácil falar hoje ou ainda carrega um sentimento de ai, mas e se? Olha, hoje eu vejo as coisas se concretizando, né? Mais Porque, fácil, assim, é bem mais fácil. Mas eu lembro que foi logo assim, gente. O que pareça, olha a loucura. Porque como era o nosso maior desejo, nosso maior sonho de virar goleiro profissional ali. Porque assim, melhor. uma coisa que é bem, né, para enfatizar agora, que é a questão que a gente não era os goleiros mais altos. E geralmente o goleiro tinha que ter 1,90, 1,87 para cima, né? Geralmente é assim. Porém, a gente tem 1,60. Só que a gente nunca tomava gol no alto. A gente era conhecido como os melhores goleiros da nossa região, que é a Baixada Fluminense. Aí o pessoal falava assim, vocês que tinham que estar agarrando a seleção brasileira. Gente, Olha, gente, não tinha coisa na toca. É engraçado ouvir isso, porque assim, vocês falam, né? Ai, para onde a gente estava ali no gol e perguntando para Deus, para onde que a bola vai? E aí Deus falava. Deus permaneceu. Opa, tô gaguejando aqui. Deus se permaneceu fiel a vocês, à vontade de vocês até um certo ponto. Mesmo em dado momento que vocês deixavam de ir buscá-lo na igreja, Deus estava ali com vocês. Até que teve um momento que acho que Deus falou assim, ó, não, agora chega. Chega que agora eu tenho algo maior para vocês. E aí chegou a proposta da produtora, da gravadora. E que ano foi isso?
foi mais ou Em menos... 2000 e Eu terminei isso em 2020, foi 2021 para 2022. Isso, 2021 para Foi 2022. logo depois da pandemia? Foi. E aí vocês foram, gravaram. Qual que foi a primeira música? Tem várias músicas que vocês gravaram aqui que eu anotei, né? Qual que foi a primeira? A primeira foi Tua Vontade. Tua Vontade. E aí vocês foram, gravaram. Isso foi veiculado de que forma? Foi comercializado? Como que vocês trabalharam com esse material que vocês gravaram? Olha, quando a gente chegou na produtora, né? a gente não sabia nem A de gente nem música. sabia nem de música, não sabia nada. Assim, a gente cantava na igreja, mas não sabia de música, não sabia nem o lá, si, Eu não sabia nem dó, qual era o nada ritmo disso. musical que eu cantava. Não, gente, isso não é comum, não. Isso não é comum, não. Isso não é normal, não. Mas vocês gravavam algum vídeo em algum lugar que alguém via vocês? Porque uma gravadora, uma produtora chegar em vocês de repente. Foi através de uma indicação de um amigo que a gente conheceu, não foi? Que é o Silvio Lira, né? Isso, um cantor também, né? Gospel. E aí ele indicou a gente para essa produtora, que é a MPG Music, e a gente entrou nela através disso. Só que, por incrível que pareça, gente, o diabo é sujo, cara. Meu Deus. Durante esse Durante período esse que a gente período estava que a gente vai gravar, gravar, foi algo assim, a gente fechou com a produtora e logo no mês seguinte veio uma proposta que a gente tanto queria disputar o Campeonato Carioca. falando assim, os goleiros que estão aqui são muito ruins, a gente precisa de goleiros como vocês. Aí Queremos que vocês venham entrar pro time para jogar o Carioca junto com a gente. que era até o Magiense, né? O time Magiense que estava no campeonato, acho que era o Série B2, do Campeonato Carioca. Nossa, mas era o meu maior sonho. Gente, mas era tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Ai, mas maravilha. Aí ficou entre aquela situação entre continuo na música ou eu volto pro futebol. E aí? E a gente falou para o técnico, assim, que o nome dele era Márcio, né? Márcio, com muito, né? Com muito pesar, praticamente, né? Eu não vou voltar pro futebol. E aí, gente? Vou continuar aqui na música e vou servir a Deus com todo o meu coração. A melhor escolha que vocês poderiam ter, né? Sim. Gente, isso foi em 2022. Gravaram a primeira música, Tua Vontade. E aí vocês começaram. Quando que começou? Foi mais ou menos nessa época que vocês começaram com o Instagram, né? Que eu fui ali dar uma olhada. E aí vocês. Como que foi a ideia de começar no Instagram? Da onde que veio os Gêmeos? Porque vocês não eram, até então não eram gêmeos. Quer dizer, eram gêmeos, mas não tinham o título de Gêmeos do Brasil. Assim, olha, agora que a gente veio entender, porque assim, quando a gente começou era Daniel e Gabriel, sim, né? Aí depois a gente mudou, porque assim, Deus trouxe esse nome, foi como se fosse uma luz, assim, no meio da escuridão. Quando a gente estava aqui, assim, no corredor da nossa casa, falando, Senhor, alguma coisa tem que mudar. Aí você fala assim, eu vou mudar o seu nome. Aí Deus mudou nosso nome para Gêmeos do Brasil. Aí ele falou assim, não é só para o Brasil, mas é para representar o Brasil, do Brasil para o mundo afora. Uma coisa assim incrível, sabe? Uma coisa sensacional que só Deus sabe. E agora a gente pode entender porque o que acontece. A gente, né? Uma vez eu falei assim para Deus: Senhor, não canto corinho de fogo. Não canto corinho, não vou canto corinho de fogo, porque isso só tem heresia. Falei assim para ele. Só que Deus falou para mim: por que você diz que não canta corinho de fogo se eu te dei todos os ritmos? Aí eu, eita! Isso é muito interessante. Eu fiz um programa esses tempos atrás, focando sobre música, sobre ritmos, sobre letras, sobre melodia. Isso daí é algo que é muito interessante nos dias de hoje. E aí Deus deu essa lapada em vocês, e aí? E aí,
na igreja, muitas vezes a gente é conhecido por trazer alegria, né, um pouco, né? E a gente canta ritmos dentro, assim, dentro do gospel mesmo. Já chegou gente na nossa live falando assim, fulano está perdendo tempo no gospel, desperdiçando seu talento, falando assim desse jeito. Você devia cantar isso aqui, Eu falei assim, gente, eu não preciso sair do gospel para cantar outros ritmos. Eu posso continuar aqui mesmo, cantando para Deus. Porque a diferença, porque assim, os ritmos são só apenas batidas diferentes, melodias. Agora, o que você faz a diferença, o que você faz com aquela melodia é que vai fazer a diferença na vida dos outros. A letra que você vai fazer ali, que vai trazer a mensagem que você está carregando dentro daquele ritmo. Por quê? Cada ritmo leva a um público diferente. E isso vai contribuir muito, e Deus sabe disso, para a evangelização, para o cumprimento do evangelho. Para que a palavra se cumpra, né? E que todos conheçam. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu já sei a resposta, porque eu já vasculhei lá o Instagram de vocês, né? Vocês acreditam que todas as melodias, porque há uns meses atrás teve esse boom aí falando sobre melodias, sobre outras religiões. Vocês acreditam que todas as melodias e todos os ritmos são de Deus e o que diferencia é a letra? É a letra que ministra ou é a melodia que ministra? A letra que ministra, de certa forma. Você vai falar a palavra inserida dentro daquele louvor ali, que vai fazer a paz chegar dentro de você, a cura, a libertação, o milagre. Por isso, muitas vezes, você ouve uma canção e você sente aquela paz, porque é a palavra de Deus inserida dentro daquele louvor. Que traz a paz, que traz a alegria. São os frutos do Espírito. E hoje vocês cantam em vários ritmos, né? Porque eu vejo que até paródia gospel vocês estão fazendo. Sim. Sabe o que eu achei muito, muito louco e muito maravilhoso? Que teve um vídeo que vocês foram compartilhados, mais de 39 mil compartilhamentos, que foi um vídeo que vocês fizeram bem na época das eleições. Foi isso, né? Que eu estava lá olhando. Gente, 39 mil compartilhamentos é muita coisa. A gente não tem dimensão de onde isso foi parar. E aí, uma pergunta de curiosa, tá? Então, se vocês não quiserem responder, tudo bem. Nesse vídeo em específico, vocês tiraram a opção de comentar. Vocês tiveram muito hate por causa disso? Olha, muita gente chegou criticar, comentar coisas absurdas. Muitas pessoas, às vezes, até mesmo da igreja. Coisas terríveis. Assim, mas eu até excluí alguns comentários, porque quando Deus me mostrou que o nosso perfil ali é como se fosse a nossa casa, ninguém pode chegar na sua casa e chegar e falar o que quer. Eu vou bater palmas aqui, ó. Você não coloca todo mundo dentro da sua casa. Qualquer pessoa dentro da sua casa. Perfeito, gente. Continuem aí, que eu tô gostando do que eu tô ouvindo. E essa questão da paródia, né, gosto, gente, você parar para ver o nosso passado, nossa, tá falando isso, gente, que é assim, o nosso passado, Deus nos libertou, porque a gente era muito... O que a gente mais ouvia era música, essas pop, né? Seculares, né? E depois de um tempo, a gente desde pequenininho sendo criado praticamente ouvindo essas músicas, a gente não cansava de ouvir o tal do programa, o tal de TVZ. Já chegou a ouvir falar desse TVZ? Sim, sim. E esse programa todo dia. Ouvia aquelas rádios, era mixes, era não sei o quê, não ouvia melodia, essas rádios assim, gospel na época, mesmo sendo da igreja, né? Só ouvia essas músicas assim. Mas chegou um tempo que a gente ouvindo a palavra, a gente entendendo que ali não era um ambiente... As músicas, né, elas vão trazendo coisas para dentro de você. Vai trazendo ansiedade, depressão, ódio,
tudo isso por meio da própria música, da letra que vai sendo levada, você vai cantando e reproduzindo isso. Eu ouvi há um tempinho atrás, acredito até que elas estão ouvindo aí. Eu sempre falo isso aqui, quando a gente fala sobre louvor, que eu escutei de uma irmã em Cristo, que o momento que a gente mais fala em verdades é quando a gente está louvando. Porque a gente louva e a gente está ali em adoração e muitas vezes a gente está falando, repetindo aquela letra que a gente não está vivendo. Vocês concordam com isso? Sim. O que mais acontece são essas coisas. Porque, assim, às vezes a gente canta, reproduz aquilo. Olha, eu vou revelar uma coisa aqui muito interessante. Assim, uma pessoa chegou e falou para a gente assim, eu acho que vocês não deveriam cantar ritmos assim, mais acelerados. Deveriam cantar mais o worship, porque esse é o ritmo da adoração a Deus. Esse é o único ritmo assim, que traz assim, para Deus. Eu falei assim, e ele falou assim, ele ainda falou para a gente assim, eu sou líder de louvor há muito tempo, eu entendo essas coisas. Que vocês são jovens, não entendem das coisas. Eu falei, olha só, eu vou contar uma coisa para você. Nesse período todo que a gente esteve dentro da produtora Gospel ali, a gente aprendeu tanta coisa. As pessoas falavam assim, coisas como, por exemplo, nenhuma música, hoje em dia, nenhuma melodia, seja gospel, seja qualquer uma, tem base em música gospel. Por exemplo, o produtor chegar lá e falar para você, fulano, qual é a base para essa música? Aí você vai lá e entrega aquela música ali que está dando muito sucesso. Aí aquela música que está lá falando, worship, aquele ritmo, é o único ritmo ali de Deus, parará. Só que não aquela veio música daqui, também não veio daqui. Veio de fora, de outros ritmos que foram se desmembrando até chegar até aqui no worship. E isso tudo tem a ver com a cultura local. Eu vejo que o Brasil tende a consumir muitas coisas de fora e tentar abrasileirar coisas de culturas de outros países e principalmente a música. E pode ser que essa fala dele seja uma forma também de abrasileirar conteúdos que não são nossos. A gente tem louvores, a gente vê que a cada dia, vocês têm mais propriedade para falar disso do que eu, mas a gente vê que a cada dia, não só na nossa igreja, em todas as igrejas, a nossa a gente ainda, não é querendo falar que a nossa é melhor não, hein, gente? Quem está ouvindo de outros ministérios, não tem isso não. Mas a gente consome muito músicas que são nossas no sentido de que são repertórios do missionário, do pastor Jaime, do pastor Fernandes Lima, Kelly Benigno. Mas a gente vê que cada vez mais as igrejas estão tentando introduzir músicas que tem uma personificação americana, né? Sim. Né? Se vocês concordam comigo. E aí, quando a gente se depara com a nossa casa, que tem muitas músicas que são do missionário, muitas interpretações que são cantores da Graça Music, a gente vê que a gente ainda mantém ali fidedigno aqueles louvores antigos, que nem Cassiane, né? Que nem Fernanda Brum, que a gente fala que é antigo. Não é que é antigo, mas que, em comparação aos que a gente ouve hoje, né? Acaba se tornando mais antigo. Mas comentem aí. E aí você respondeu o quê para essa pessoa, esse líder de louvor que falou isso para você? Aí eu falei exatamente isso. Então, esse ritmo que você está falando aí, worship, a base dele não foi uma música gospel, amigo. Por exemplo, se você ouvir aquela música, por exemplo, da Soraya Moraes, eu sou feliz, bata palmas se você pode ver muito mais além. Já ouviu essa música? Já ouvi. Gente, é praticamente a tradução da música Rap do Bruno Mars, né? Bruno Mars, não, outro cantor muito conhecido aí.
que é secular. É uma música secular, praticamente, porque a letra é legal. A letra é legal, não tem uso de palavras, diga-se, chulas, Obscenas, coisa assim. Aí foi, só traduziram e estão cantando até hoje no gospel. Essa música Tua Vontade é de vocês, a letra? Sim. Uau, vocês compõem. Sim. Gente, e uma curiosidade minha, quando vocês compõem, vocês estão ali em oração, ali na unção, e Deus vai trazendo para vocês, ou é algo do dia a dia que vocês sentam ali para escrever? Vou te falar, cada música foi uma situação diferente. Por exemplo, essa Tua Vontade foi nesse período aí que a gente estava passando por um muito difícil. entre tomar decisões, né? Em escolhas. Pode ver que a música, no finalzinho dela, fala assim: vou seguir o seu caminho, vou viver tua vontade, vou andar em santidade, na palavra da verdade. Então, assim, você começa levando as situações que têm acontecido com você no seu dia a dia, e depois você começa a declarar, né? Declarando, né? Você toma uma atitude. Inclusive, a mensagem central dela é sobre o poder que Deus te deu de mudar o seu destino. Que é o poder de você tomar uma decisão, uma atitude hoje que vai mudar o seu futuro, vai mudar o seu destino. Aí, inclusive, a música é: mudarei o meu destino, é hora de seguir. Vocês têm primeira e segunda voz? Olha, A gente tipo assim, hora sim, hora assim, não. um canta às vezes, por exemplo, hoje eu vou cantar a primeira, amanhã eu canto a segunda. Quantas músicas vocês já gravaram? 4. Ao todo foram 4. Até então. Até então. Com a produtora, Foram 3, que é Tua Vontade, Mais de Ti e O Justo. Venha Pra Cá é o quê? Não é uma gravação? É uma gravação também, só que de uma forma independente. E todas as 4 que vocês têm gravado são composições de vocês? Sim. Tem mais composição para gravar? Tem até uma pasta aqui, cheia de composições. Vocês nunca mandaram o trabalho de vocês para a Graça Music? Gente, já cheguei a mandar. Já bateram lá na porta do pastor Thiago Pérez? Já cheguei a enviar. Aí já chegou até a fazer, por A gente exemplo, chegou a participar também de uma audição que teve aqui também. no Rio de Janeiro, aqui lá. Foi até uma Expo Cristã. A gente participou. Eu acho que vocês devem fazer mais barulho, viu, meninos? Para chegar mais alto ainda a voz de vocês e chegar lá no pastor Thiago Pérez. Quem sabe não tem uma gravação aí de vocês com a Graça Music? Olha que legal. Vocês são de Magé, é isso? Sim. E são da Igreja da Graça de Magé? Não. Somos da Igreja da Graça de Parada Angélica, que fica já no município de Duque de Caxias. Como que é o nome do pastor de vocês? Eles sabem que vocês estão aqui hoje? Se eles sabem, não sei. Ele é do Gé. Agora, o pastor regional é o pastor de Piedetá, que é o pastor Edson Júnior. Meninos, e depois que vocês gravaram, como que foi na igreja de vocês? Vocês já chegaram a cantar o louvor que vocês gravaram? Chegamos, sim. Principalmente, assim, com a vontade e mais de ti. Mais de ti a gente chegou a cantar até em Madureira também. Na sede estadual. Uau, que legal. Quem dos dois é mais tímido?
Olha, antigamente, eu sempre deixei ele mais falar, Sim, né? agora eu deixo mais ele falar. Agora eu acho que eu já me desenvolvi bastante, coisa que quem vê a gente assim bem comunicativo, né, conversando com as pessoas, Não sabe como é que sabe como a gente nosso era, né, passado. nosso passado, né? Que a gente tinha tanta vergonha Tanta vergonha de falar de pessoas, vergonha da nossa voz. vergonha de como a gente falava. Aí eu tinha vergonha até de dar bom dia para as pessoas. Por exemplo, a gente pegava No ensino médio, o ônibus, né, para ir para a escola, aí o motorista a gente obrigava a gente a ele falar cobrava bom a dia. gente, fala, bom dia, aí a gente Bom dia. Aí eu baixava a cabeça. baixava a cabeça. Bom dia. Para quem está aí ouvindo na rádio, esses dois meninos têm apenas 22 anos, gente, completados agora em fevereiro, né? 22 anos, são dois meninos ainda. E com tanta experiência para contar, e melhor ainda, experiências em Deus, né? Existe entre vocês dois uma gentileza de quando um está se expondo mais ou quando um está tendo mais o retorno da exposição? Existe uma gentileza entre vocês de falar assim, agora eu vou deixar o meu irmão aparecer, não, agora é o meu momento? Ou existe aí uma desavença? Já aconteceu alguma desavença entre vocês? Nesse contexto, não. Até porque, assim, depois que... Porque, assim, depois que quando o nosso nome foi mudado, porque, assim, quando você entende como Daniel E Gabriel, você vê que são duas pessoas, né? uma dupla, né? Certo? Agora, como se vê gêmeos no Brasil, você vê como uma unidade. Gente, é bem isso, é uma unidade, porque vocês falam e completam com a voz idêntica, né? Quem está ouvindo eu não sei, depois eu vou ouvir esse programa, porque eu estou bem impactada. É real isso mesmo, não tenho por que ficar. É muito engraçado ver como vocês se tornam um só. Eu estou vendo dois idênticos aqui na minha frente, porém a gente vê que até na fala, o raciocínio, porque quando você fala, você já raciocinou, e vocês falam da mesma forma, no mesmo instante, a mesma fala, a mesma colocação. É de Deus mesmo. Qual que é a maior diferença entre um e outro? Tirando o sinal, tirando o aparelho, qual é a maior diferença entre o Gabriel e o Daniel? E eu acho, assim, dessa forma, por exemplo, assim, eu acho que eu sou mais brandado. Eu acho que ele já é Eu acho que mais... pelo menos o Gabriel diz que eu sou mais que gosta de falar assim, agora vai ser, né? Porque, assim, quem nos conhece é difícil, por exemplo, a gente se irritar, brigar, reclamar, muito difícil. Inclusive, gente, na brincadeira, não. Quando a gente... Uma vez, assim, a gente foi... vou lá treinar um pouquinho no futebol, né? Sabe que a gente não é de reclamar, mas eu lembro que a mãe falou assim, você não vai. Aí eu falei não assim, vai. mas eu vou. Mas eu vou sim, vou sim. vou sim, porque eu quero treinar. Aí a gente foi 11 anos, sei lá. Gente, foi num sábado isso. E eu tinha que louvar no domingo de manhã, lá na igreja. Sim. Foi nesse sábado, e, gente, não brincadeira não. Chegamos lá, né? Começamos a agarrar uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Veio de não sei de onde, um enxame de abelhas só em cima da gente. Olha, gente, vocês estão prestando atenção? Eles falam juntos, Jesus Cristo. Vocês são dois em um só mesmo. É verdade isso. E aí veio o enxame de abelha em vocês, e aí? Desobedeceram juntos. Só atacaram a nossa orelha. Praticamente só na orelha. Como se você não viu ficam reclamando. Gente, uma coisa surreal. Vocês têm mais irmãos ou são só os dois? Tenho duas irmãs, mas não são gêmeas. E a mãe de vocês com gêmeos e mais duas irmãs? Sobreviveu, ela tá bem, né? Sim, tá bem. Elas são mais velhas que a gente, né? Uma já está casada já. Só a gente está solteiro em casa.
Gente, qual que foi o maior desafio que vocês encontraram com essa exposição que vocês escolheram viver? Olha, eu diria que um dos maiores desafios é essa questão, inclusive a música O Justo, ela revela muito sobre isso, né? Porque, assim, se você ouvir O Justo, você vai perceber que ela fala, pois o justo vive pela fé, não vive por sentimentos. Que geralmente a gente ouve muito essa questão de o justo vive pela fé, não vive por vista, né? Mas não questão de não viver por sentimento. Hoje em dia as pessoas elas têm vivido muito por aquilo que elas sentem, assim, pelos 5 sentidos do corpo, né? Audição, visão, paladar, tato e olfato. E esses 5 sentidos, eles trazem menção mais para os seus sentimentos, leva para você para aquilo que você sente. Por exemplo, inclusive eu falo assim, que quando você ativa a partir de 2 ou 3 sentidos do seu corpo, mais chance você tem de sentir desejo por aquilo que você vê, que você vamos. Se eu falar com o Daniel assim, Daniel, tudo bem? Eu aperto a mão dele. Ou então eu vejo um vídeo do Daniel, vi um vídeo do Daniel aqui cantando, eu já ouvi, já vi ele. E eu chego diante dele e aperto a mão dele. Caraca, cara, eu tô feliz de conhecer. Aí daqui a pouco você tá, poxa, aí daqui a pouco todo vídeo você quero ser igual o fulano, cara. Você começa a desejar aquilo. Eu perguntei qual que foi o maior desafio. Vocês entendem hoje que foi vocês que escolheram estar exposto nas mídias sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, ou vocês acreditam que foi Deus que falou para vocês irem por esse caminho? Então, toda a conta é dele. Deus, foi o Senhor que mandou, eis-me aqui, eu estou indo. Foi uma vontade de vocês dois? Ou foi Deus que encaminhou vocês para essa vida exposta, essa propensão de estar ali todos os dias em live, conversando com outras pessoas, louvando, cantando? Olha, Nesse caso, realmente foi Deus que nos encaminhou. o próprio Deus falou isso pra gente. Eu quero que vocês, porque teve um período também na época que tinha muito, o pessoal ficava muito no Facebook, né? Sim. Na época do Facebook. A gente fazia lives, era no Facebook. Não era nem no TikTok, no Nem Instagram. no A gente Instagram. nem tinha Instagram ainda. Nada disso. E aí, nessa doideira toda, a gente conversava, olhando que a gente falava assim, pensando na nossa cabeça, né? Vou dar atenção das pessoas para ajudar elas. Aí, gente, não é brincadeira não. Foi num dia só. A gente ficou 17 horas 17 horas no Facebook. Em um dia. 17 horas como? 17 horas direto. A gente nem dormiu A gente não sequer. dormiu, conversando com pessoas que estavam passando por momentos difíceis, ansiedade, tudo mais. Aí Deus falou pra gente, eu não quero que você fique aí conversando com ninguém. Eu quero que você poste e saia, porque quem faz a obra sou eu, não é você. E aí? Aí foi aí que Deus nos deu a orientação de chegar para o Instagram. Aí a gente foi para o Instagram, deixou o Facebook de lado, porque a meta, né? E o pior é que nesse dia foram mais de 100 solicitações de amizade por hora. Quantos números vocês ainda têm Facebook? Agora eu já até excluí todo mundo, não quero saber de mais ninguém. E aí vocês migraram para o Instagram. Sim. E como que é o trabalho de vocês no Instagram? Qual que é falando assim, o carro-chefe? Não sei se seria a palavra certa, mas qual que é o pilar de vocês lá no Instagram? Olha, o lema que a gente sempre fala, né, crescendo juntos, né? De uma forma assim, pode ver que geralmente ali no Instagram, se você ver os vídeos, você vai ver que a gente está ali cantando e falando a palavra. A gente até está voltando a falar mais a palavra também,
coisa que a gente tinha parado um pouco por causa de algumas polêmicas que deram, porque fulano falou isso, falou aquilo, ó, foi parar em site de fofoca. Sério? Mas se tá tendo fofoca é porque vocês estão atingindo o que Deus quer, porque ninguém vai falar mal, ninguém vai tacar pedra em algo que não tá dando certo. Concordam? Concordo. E aí vocês. Mas uma pergunta bem concreta, bem centrada. Qual que é o público-alvo de vocês hoje? É mais por causa do louvor? É da igreja em si? É pessoas que vão vindo através dos compartilhamentos? Porque acho que o maior vídeo que vocês têm de compartilhamento é esse da época das eleições, é isso? De 39 mil? Mas vocês têm outros vídeos com muitos compartilhamentos. Então, da onde que vem esse público? É um público fiel a vocês através do louvor ou por causa das palavras que vocês trazem, por causa das lives que vocês fazem? Qual que é o foco de vocês? Olha, a maioria do pessoal aí veio por causa do louvor, né? Sim. E aí e de onde que veio a ideia de vocês começarem a abrir espaço para que as pessoas pedissem para que vocês cantassem determinados louvores? A gente começou a fazer mais isso, Foi mais no TikTok. Isso, no TikTok. A gente entrou agora em dezembro. Final de dezembro a gente entrou A gente entrou no TikTok. Gente, eu sempre falo isso, porque assim, toda vez que você renuncia a algo que aparentemente tem muito valor para você, Deus te mostra que tem algo maior e melhor para você. Aí, durante essas lives que a gente tem feito no TikTok, só tem aparecido. Cada live, por exemplo, é 11 mil pessoas, 10 mil. Assistindo 16. simultaneamente? Simultaneamente, em volta de 200, cento e pouco. Vocês têm noção que vocês influenciam muita gente? Vocês têm esse peso de se conscientizar que vocês influenciam muitas pessoas? A gente tem essa noção, inclusive eu busco sempre, ao máximo, fazer sempre o certo, sempre aquilo que Deus nos manda fazer. E quando Deus fala assim, abre o YouTube, faz isso, ouça aquela música ali, eu quero que você faça uma paródia daquela. Eu falo, Senhor, mas aquela música ali, não sei, como é que eu vou saber? E aí, na hora que você ouve a melodia dela, Deus te dá uma letra imediatamente. Meninos, como que vocês migraram do Facebook para o Instagram por algo maior, né? Por algo que Deus queria fazer através da vida de vocês, para atingir até mais pessoas que talvez lá pelo Facebook vocês não tivessem essa dimensão. Mas enquanto a gente está dentro da nossa igreja, tá tudo legal. A gente conhece o irmão que está ali sentado do lado, aquele que chega novo, a gente se apresenta e ali vai fazendo parte da família. Mas colocar o rosto de vocês ali no Instagram, porque ali é o rosto de vocês. Não é um programa que vocês fazem, não é uma live aleatória, é o rosto dos gêmeos do Brasil. Qual que foi a maior barreira que vocês tiveram que ultrapassar para vocês estarem ali, diariamente, mostrando o dia a dia de vocês, mostrando a música de vocês, mostrando o que Deus veio, através da vida de vocês, mostrar? Qual que foi a maior barreira? A maior barreira foi a religiosidade. E mais além, não só a religiosidade, então também os comentários negativos, né? Porque a gente, quando começou ali, a gente não imaginava, porque às vezes vinham tantos comentários negativos e a gente ali passando por um processo assim de... A gente chegou a passar por depressão também. A gente passou por esse processo. Por causa de comentário dos outros. Comentário dos outros.
E aí gerou até aquela, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu devo continuar? Será que eu devo parar? Gerou aquela incerteza, né? Daquilo, aquela dúvida. Mas aí depois que a gente entendeu que a gente não tinha que parar por causa dessas pessoas que vêm, porque tem pessoas que literalmente não seguem, não fazem nada disso, mas chegam lá só para comentar coisas negativas, para desmotivar, desmoralizar, Tudo para tentar tirar você. do foco. O público de vocês do Instagram é o mesmo público do TikTok? Cara, No TikTok a gente tem um público diferenciado. É, Por que Então, vocês disseram que a religiosidade foi uma barreira? Eu acabei deixando escapar isso aí, mas eu voltei. Por que a religiosidade foi uma barreira? E de quem que vinha essa religiosidade? essa religiosidade chegou da gente mesmo. A Sério? princípio, a gente, por exemplo, a gente observava, por exemplo, determinadas pessoas, determinados pastores, ou pessoas assim, a gente falava assim, eu vou ser igual a esse pastor. Eu vou começar a observar porque essa é a forma certa de fazer. Então, a gente automaticamente reprimia a forma como Deus queria fazer através da gente, sabe? Ontem eu escutei da convidada que ela se fechou e muitas vezes porque ela se via diferente, né? Em algum momento essa religiosidade veio porque vocês se viam diferente dos demais e aí havia uma comparação entre vocês mesmo. E aí vocês se trancavam e isso se tornava uma religiosidade de certa forma. É isso? Sim. Porque, assim, em todo momento, por exemplo, nossa, tem 22 anos. Na nossa igreja, tem pessoas que são mais novas e já casaram primeiro que a gente. Então, a gente não casou nem nada. A princípio, o nosso foco é assim, como a gente tem aprendido nessa doutrina já vem de casa, né? Que é, para você casar, você tem que ter a sua própria casa, você tem que ter um trabalho estabilizado. Inclusive, eu vou te falar, a gente não namora desde os 15 anos. Desde os 15 anos. De lá para cá, é só se ver que agora a gente está com esse foco, né? Terminar a faculdade, tudo isso, para a gente realmente pensar em algo assim. Vocês estudam o quê? Então, eu estou estudando administração, né? Bem diferente de música, mas está tudo bem. Eu estava estudando na faculdade Educação Física. Acho que já era no intuito de virar preparador físico, alguma coisa. Era nesse intuito, assim. Aí aconteceu alguma coisa, deu ruim na bolsa, que era a bolsa de 100%. ProUni, né? ProUni. Aí deu ruim e perdi a bolsa. Vocês são da igreja, mas vocês vivem um paralelo no dia a dia, na faculdade, né? Que tem pessoas que não servem. Vocês observam olhares ou apontamentos de que vocês são muito diferentes para a idade que vocês têm? Olha, isso é sempre. Isso acontece. Mas geralmente não tanto na faculdade, porque como a gente estuda online, graças a Deus, foi bom com a gente. Porque... Ai, vocês são engraçados, sabia? Vocês têm uma veinha cômica, isso é muito bom. E aí vocês falaram, olha eu curiosa já, porque eu gosto muito de falar sobre vida sentimental. Vocês tomaram a opção de não se relacionarem tão certos, porque Deus tem alguém preparado para vocês, né? E como que é tomar essa decisão com a idade que vocês têm e como que é a fala dos de fora? Eu não digo nem de vocês, porque vocês tomaram uma decisão em Deus.
Mas como que é a fala dos de fora? Não tem aquele tio que chega e fala assim, olha, 22 anos, nessa idade eu já era casado, e aí? E as moças? E aí, já estão, né, pensando em casar? Como que é essa fala? Como que vocês recebem isso na vida de vocês? A gente, Eu busco levar tudo na esportiva, na tranquilidade, né? porque assim, por a gente ser, por exemplo, homens, diferentes, mas, vamos supor, como você falou, mais levar as coisas mais cômicas e coisas assim, é diferente de alguns, que, por exemplo, alguns homens dentro da igreja querem que você seja mais. Oh, teu filho. É uma figura masculinizada, né? É um Sim. estereótipo. Eu entendo. E aí vocês Aí vêm na hoje, contramão disso. na igreja, por exemplo, a gente é tio de escolinha também, A gente também a gente também é líder dos adolescentes. Oh, vocês são líderes do JQV? De, de Sim. Piabetá, né? de Parada Angélica. Parada uma igreja Angélica. local. Oh, que legal. Que legal. E aí vocês recebem bem essa, não sei, não posso dizer que é julgamento, né? Porque a gente pode até estar sendo precipitada de falar de julgamento, mas vocês recebem bem esse retorno de fora, de se preocuparem, porque às vezes existem pessoas mais preocupadas com a vida sentimental de vocês do que propriamente dito vocês. Quando saiu a paródia, a primeira paródia que a gente fez foi que é Jesus Quer Te Usar, né? Já chegou a ouvir essa paródia? Eu ouvi algumas, agora eu não vou mentir aqui, Jesus né? quer te usar, ou eu quer te transformar. Ouvi, ou eu. ouvi. Quando saiu essa paródia, o que aconteceu? Rolou um bafafá, né, no ministério. Jura? Por quê? O pessoal estava até pedindo, até falou assim, gente, acho que é melhor tirar eles, Cortar eles botar eles no banco. Mas por que, gente? Não entendi. Porque Por causa acharam dos comentários. os comentários. Alguns Inclusive, comentários, né? eu vou falar algo muito sério sobre os comentários. Você sabe o que é os comentários ali? É a roda dos escarnecedores, que zombam da criação de Deus. Deus falou isso para vocês? Sim. E quem zomba da criação, fala mal da criação, fala mal do Criador. É sério isso, porque a partir do momento que Deus entrega algo na mão de vocês para que vocês venham fazer, e vocês fazem por obediência a Deus, e as pessoas que estão de fora, que não entendem, e que Deus vai falar, entregar algo determinado para vocês dois, não necessariamente vai falar com outra pessoa, olha, eu que entreguei. E aí as pessoas zombarem. É triste isso, né? Isso desanima? Com certeza. Chegou naquele momento ali. Naquele momento foi bem difícil. Aí a gente até pensou, o pessoal falou, o pessoal da família, né? Não, você tem que sair, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sai da igreja, exclui o vídeo. Aí eu falei, gente, eu não vou excluir o que Deus me mandou fazer, eu não vou excluir. O que mantém vocês firmes? Acho que é mais Deus mesmo. Eu acho assim que se a gente não tivesse hoje no Ministério Infantil, porque o primeiro ministério que nos apoiou foi o Ministério Infantil. Eu insistindo em perguntar coisas pessoais. E quando vocês encontrarem, né, a princesa de vocês, elas vão ter que aceitar aí essa veia cômica, o louvor, né? Vocês acham que é fácil incluir as pessoas? Porque vocês como irmãos gêmeos, vocês já têm uma ligação.
mas a gente sabe que essa ligação maior que torna vocês um só como gêmeos do Brasil, ela vem de Deus. E aí, como que é duas pessoas distintas entrar aí nessa, né, nessa família, nessa união que vocês têm? Vocês entendem que precisam ser pessoas muito bem preparadas e muito bem encaminhadas na palavra de Deus, no Evangelho, viver uma vida de Deus para estar com vocês? Vocês acham que é fácil isso? Olha, eu te falar isso. E, assim, Fácil, ao nosso realmente redor, aparecem muitas meninas, muitas né? meninas que vêm assim, qual dos dois vai casar comigo? Até na live. Eita, e toda vocês falam o quê? live. Chuta que é laço? Vocês falam Não, isso? toda- Ou vocês pensam só? Gente, Não. eu falo as coisas, tá, gente? Ó, Quem tá ouvindo aqui já sabe que eu falo. Aparece uma menina falando assim, qual dos dois vai casar comigo? Parará. Aí você fala assim, então, Florzinha, vai orar a Deus que se for de Deus, vai ser. Pra não dar logo, falar assim, sai daqui. O pensamento entendeu? dos dois é o mesmo também com relação a isso, a vida sentimental. Sim. Vocês estão muito fechados entre vocês. É vocês e Deus, né? Então, olha, as meninas que estão aí ouvindo, orem muito, viu? Porque se tem aí alguma seguidora de vocês que falou, vou assistir, vou ouvir essa conversa deles, estejam interessadas, estejam muito perto de Deus para que... Eu ouvi algo que eu não vou saber replicar perfeitamente, mas eu ouvi algo, acho que foi no Instagram mesmo. A pessoa dizia assim... eu quero estar tão escondida em Deus que a pessoa com quem eu vou casar se aproxime muito de Deus para poder me encontrar. Vocês já ouviram isso? É a primeira vez que eu estou ouvindo isso agora. E todo mundo que é solteiro, eu acho que tinha que ter esse pensamento. Porque vocês construíram uma base firme e sólida com Deus. E não é qualquer um que pode chegar e falar, é com você que eu vou casar. E vocês ainda respondem bonitinho, olha, Florzinha, olha que bonitinho. O assédio é muito grande? Vocês sentem que o assédio é muito grande porque vocês estão se expondo, as pessoas sentem, como vocês falaram, né? A rede social é um campo aberto, mas não é todo mundo que você deixa entrar na sua casa. Só que quando vocês estão fazendo live, eu acredito que tem muita gente assistindo e que, de uma certa forma, acredita que por vocês estarem se expondo, tem o direito de falar qualquer coisa. E aí o assédio é muito grande? Sim, muita gente, bastante. Inclusive, até se eu sair na rua também, isso acontece também, de pessoas tentarem... Aí você fala assim, gente, tomem cuidado, porque o que acontece? Tudo que vocês fizerem hoje vai refletir no seu futuro. Vocês são muito sábios, porque 22 anos é uma sabedoria aquém da idade de vocês. E vocês se sentem pesarosos por isso? Ou vocês estão tão ligados com Deus que vocês se sentem na responsabilidade de ser assim? Nós, assim, nos sentimos como se fosse, assim, responsáveis, porque precisamos ser um exemplo para a nossa geração, para a geração anterior e para as gerações futuras. Isso não se torna um peso em algum momento? De certa forma, sim, pode sim se tornar um peso. Mas aí a gente busca não olhar para essa situação, porque, inclusive, eu lembro que chegou uma vez, um pai chegou para a gente e falou assim, eu quero quando meu filho crescer, que seja igual a você. Eu falei, então, pai, ele vai ser ainda melhor ainda. Não queira que ele seja igual a gente, que ele seja até melhor, porque o que a gente passou até aqui, só Para chegar onde a gente está aqui, nessa situação,
Só Deus conhece. Ó, vou contar uma coisa aqui, pode? Lógico. Eu acho que eu estou falando demais, vocês estão falando pouco ainda. Ó, quando a gente tinha, Em média, né? em média, 3 anos na creche, Na creche. a gente sempre vivia com medo. Nossa, a gente era muito medroso. Medo do escuro, medo de porta fechada. Era sempre assim. E quando a gente entrou na creche, minha mãe deixava a gente às 7 horas da manhã E só ia e só ia buscar buscar às 5 da tarde. 5 da tarde. Então tinha aquele período ali onde as crianças iam dormir, né? Só que a gente não dormia, porque a gente tinha tanto medo. E aí o que a professora fazia? Ela deixava uma flechinha da porta para entrar a luz e a gente poder enxergar. E aí a gente ficava ali conversando baixinho um com o outro para não atrapalhar nenhuma criança de dormir. E aí, passando esse período, daqui a pouco, a gente conversando ali, entrou um ser iluminado. Não, entrou não, apareceu. Apareceu ali, né? Um ser iluminado. Aí a gente, No meio daquela escuridão, toda. pensa só nisso. E falou exatamente assim, eu nem sei dizer quantas aquelas vestes eram brancas, alvas, tão... E simplesmente falou assim com a gente, que a gente não precisava ter medo, porque ele estava com a gente o tempo todo. Aí depois daquele dia, a gente passou a dormir. A gente já não tinha mais medo de ficar no escuro, de porta fechada, a gente já fechava, já trancava o banheiro, quando ia no banheiro também, coisa que a gente não fazia, porque quando a gente tem um encontro com Deus, a sua vida muda, as suas atitudes mudam, de dentro para fora as coisas vão mudando. Meninos, a gente tem um pouquinho tempo agora para entregar. Vocês têm um jeito único de ser. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu convidei vocês como gêmeos do Brasil. Mas os meninos que eu estou olhando aqui, ó, para mim é o Gabriel e o Daniel. Por mais que eu sei que vocês criaram, né? Deus, através de Deus, vocês criaram essa personificação de gêmeos do Brasil. Eu vejo 2 meninos começando a vida com tanta experiência bonita, com tanta experiência em Deus, com uma renúncia grande, porque a gente sabe que todo mundo, independente da idade, tem sonho, tem plano, e vocês renunciaram um sonho aparentemente muito bom, e Deus tem feito vocês viverem coisas magníficas através das redes sociais, através do canto, através do conhecimento que vocês buscam nele, se expõem, né? Porque eu fico pensando, gente, eu tenho um filho de 20 anos, né? E eu não imagino o meu filho se expondo da forma que vocês se expõem, e recebendo coisas boas, porque a gente também não pode deixar de falar isso, que eu acredito que vocês devem receber muito carinho das pessoas que os seguem, que acompanham, mas também recebendo muita crítica, muito julgamento, muitas coisas que poderiam fazer vocês pararem. E dá para entender que até hoje vocês não pararam, não foi porque vocês quiseram, porque eu acredito que em muitos momentos vocês quiseram parar e por vocês teriam parado, mas que, sobretudo, vocês colocam a vontade de Deus acima de tudo. E falar isso hoje com meninos, eu falo meninos, assim, eu tenho 40 anos, eu já sou quase 20 anos mais velha que vocês, é muito diferente, é muito diferenciado a gente ver isso, porque jovem quer viver as suas vidas, né? quer cumprir as suas metas, os seus objetivos, e é muito bonito ver o fato de vocês serem jovens, serem irmãos, ligados aí por serem gêmeos, mas terem se unificado em Deus de uma forma tão bonita que a fala de vocês é igual, o pensamento de vocês é igual e o objetivo de vocês é igual. O que vocês querem alcançar com tudo isso?
Com o que vocês fazem hoje? Qual que é o objetivo do Gabriel e do Daniel? O meu maior desejo, gente, olha, Deus sabe o quanto eu amo demais, sabe? As pessoas. Eu até falo assim que eu não sou político, Não somos políticos, mas a gente ama dar atenção para as pessoas. Tem horas que a gente sai da igreja ali, o culto termina 10 horas, só chega meio-dia em casa. E olha que o período é 15 minutos da minha casa até a igreja. Porque a gente vai conversando, fala da palavra, gosta de ouvir as pessoas, né? E trazer uma solução para problemas delas de uma forma bíblica, de uma forma ali espiritual, assim. E, isso é toda vez que a gente vai para a igreja, a gente vai o nosso caminho todo fazendo isso. Às vezes a mãe até fica brava assim, poxa, chegou até, pô, saiu 10 horas, chegou meio-dia, 2 horas depois. Mas é uma coisa que a gente gosta. Uma coisa que eu amo são os estados brasileiros. Eu amo o nosso Brasil, gente. De verdade, eu amo as pessoas, sabe? É uma coisa. É até difícil falar sobre isso, até assim, complicado, porque assim, tem pessoas que às vezes não conseguem entender isso, porque eu sempre falo isso. Porque assim, todo final da live, ou até no decorrer da nossa live, a gente fala sempre essa frase, que nós chamamos e Jesus chama mais ainda. Mas por que eu não falo? Porque geralmente as pessoas têm que falar assim, ah, Jesus te ama e eu também. Mas eu falo, não falo isso. Sabe por que eu não falo isso? Por quê? Porque o amor de Deus é incomparável com o nosso. Eu posso errar, falhar, te decepcionar de alguma forma, mas Jesus jamais vai te decepcionar. Ele não falha, ele não erra, ele é fiel em todo tempo. Falando aqui nessa terra, né, na terra dos viventes, quais são as mudanças que vocês querem promover com o esforço que vocês têm diário na vida de vocês? Quais são as mudanças? Quais são as áreas que ainda precisam ser mudadas? Falo terrenamente, né? Porque espiritualmente vocês estão bem encaminhados e eu sei que vocês todo dia vão caminhar com Deus, porque é até o último momento da gente aqui nessa terra, mas vamos falar de mundo terreno. Quais são as mudanças que vocês querem promover na vida de vocês dois, na vida da família de vocês? Bom, de certa forma, eu percebo que existem muitas coisas que eu ainda preciso mudar, assim, de atitudes, de coisas assim que Deus tenha até me cobrado em algumas coisas. Por exemplo, a gente gosta, por exemplo, de abraçar muitas pessoas, gosta muito de abraçar as pessoas. Só que existem pessoas que não entendem, às vezes não confundem as coisas, que a gente às vezes trata as pessoas, gosta de tratar todo mundo da mesma forma, igual. Mas, por exemplo, eu já não vejo mais assim no rosto das pessoas porque Deus falou comigo que não era mais o que fazer. Agora, por quê? Não sei. Aí, então, eu percebo também, por exemplo, em algumas coisas, por exemplo, às vezes acontece de eu chegar atrasado, eu não gosto de chegar atrasado, e isso também traz uma sensação de irresponsabilidade do que eu estou fazendo, sabe? Então, existem muitos aspectos assim que ainda precisam ser melhorados, lapidados, né, a cada dia. Eu quero terminar também a minha faculdade, estou terminando ano que vem, isso, ano que vem. Quero também ver a minha família. E quero, né, uma coisa que a gente tanto deseja é dar alegria para a nossa mãe e para o nosso pai, né? Desde pequenininho, o meu maior temor, assim, de certa forma, era deixar minha mãe triste, de alguma forma, se eu fiz algo errado. Inclusive, eu não conseguia ficar... Assim, se eu falasse uma mentira hoje mesmo eu não conseguia ficar sem falar a verdade. Porque uma coisa que eu não gosto é de mentira. Então, eu busco sempre trazer a verdade em todos os aspectos, em todos os sentidos. E eu sei que tem muitas melhorias, mas muitas vezes ainda que devem ser feitas, muitas atitudes que não devem mais ser tomadas e atitudes que devem ser tomadas. E eu creio que Deus vai nos auxiliar nesse sentido, né? Eu também pretendo... Fala, Daniel. Fala, Daniel.
Ó, tá vendo como eu conheço? Já sei que você é o Daniel. Pretendo, né, me casar, né, no tempo de Deus, né, e já vejo que foi sempre orando a Deus, Senhor, quero uma jovem assim, desse jeito. Eu já não oro isso. Ó, Já nem peço O isso. Gabriel já é o avesso. Assim, eu quero Ô, Daniel, assim. e se a esposa do Gabriel chegar primeiro? Você vai falar, ô Deus, eu tô orando e ele não tá orando e chegou primeiro? Aí eu considero que vai falar para mim, é que você ainda não está preparada ainda. É, ó, se saiu bem. Qual que é o sonho de vocês? Um sonho assim nosso é ver, por exemplo, essa geração, né? Essas pessoas que têm nos acompanhado, a geração dos jovens, crianças e adolescentes, verem se aproximar de Deus cada dia mais e mais. E ser, por exemplo, hoje o nosso sonho é esse, que sejamos um exemplo para eles, e eles possam dizer assim, um dia, né? Olha, igual, por exemplo, hoje para a gente, um exemplo para a gente é a Aline Barros. Uma pessoa que, por exemplo, veio no gospel já logo cedo, trazendo, por exemplo, quem nunca ouviu, né, as músicas de criança, infanto, juvenil, da Aline Barros. Eu vi a Aline Barros desde pequenininha. A Aline Barros diante do trono. Vocês já conheceram ela pessoalmente? Ainda não. Mas eu pretendo um dia conhecer. Pretendo, quem Amém. sabe, até gravar uma música com ela, gente. Vai ser, Deus sabe. Amém. Fazer uma live com elas, com É, ela. É, eu vou pedir para vocês deixarem a rede social de vocês, mas antes disso, eu queria fazer um bate-bola com vocês. Aí vocês vão lá, opa, futebol! Não, gente. Eu quero fazer um bate-bola com vocês. Eu vou falar algo e vocês vão me responder o que vem na mente de vocês. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Igreja Internacional da Graça de Deus. uma igreja que carrega a palavra, uma igreja que leva as pessoas para mais perto de Jesus, que não te leva, por exemplo, como muitos não te leva para os sentimentos, mas te leva para a espiritualidade da Você vê que a Igreja da Graça ela incentiva bastante atitudes de fé, que é aquele crer, porque o crer é tomar uma atitude. Você vê, por exemplo, o próprio missionário, quando você fala assim, quando ele faz aquela oração para as pessoas lá que estão precisando de uma cura, né, nas pernas, nos braços, essas Acho que coisas. deve ter a especialidade disso. Acho que ele devia ter sido dele, devia ter estudado. Como é que é o nome do doutor? Você deveria ser um dia na vida. Ortopedista. Devia ser, que é especializado. Eu falei para vocês uma palavra, vocês desembestaram e falar, hein? Família. Família. É aquilo que nos traz mais perto, por exemplo. Eu e o Gabriel, a gente se compara aqui juntos, mas imagina só se fosse só eu e ele. Às vezes, por exemplo, eu e ele, a gente não se compara com uma família, mas quando você coloca lá pai, mãe, irmãos, e quando você tem uma família unida, né? Você precisa, eles vão ser aqueles primeiros a te ajudar. Aquele apoio emocional, espiritual, nesse sentido. É o essencial, né? Sim. Música. Música é vida. JQV. JQV, jovens que vencem. Olha, que a gente sempre pensa, né? Porque, por exemplo, na época quando a gente era criança, a gente já fazia parte dos jovens também, porque a gente ia junto com as nossas irmãs, que eram mais velhas, né? Então a gente sempre estava acostumado a isso. Então, quando a gente vê os jovens ali, o JQV, que é um grupo ali
que foi criado para dar apoio Para dar à assistência juventude. na juventude. Aí você fala, nossa, agora cada um pode ser exemplo para uma geração. E se você ver dentro da nossa própria igreja mesmo, tinham muitos jovens, Muitos jovens. praticamente da nossa época, assim, na nossa idade, assim, e acho que tinham mais de 30 jovens. Praticamente só permaneceu a gente. E por último, e não menos importante, o mais importante de todos, Deus. Ah, Deus. Que eu não poderia falar. Gente, Deus é Deus é amor. A Bíblia diz assim, Deus é gente, tudo que a gente precisa. Porque, assim, Deus, é igual que a gente sempre fala com relação ao Salmo 91, que ele fala assim, nessa questão aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você vai e fala, a a sombra sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quem se coloca debaixo da sombra da autoridade de Deus, simplesmente vai ter a proteção de Deus. Vai ter tudo aquilo que você precisa. Porque eu li várias vezes, porque eu orava tanto o Salmo 91, uma vez o Salmo 91 não me salvou. E eu falei assim, Deus, eu preciso entender a mensagem do Salmo 91. Então a gente começou a fazer jejum e lendo todo santo dia ali o Salmo 91. E aí Deus deu todo o entendimento sobre o Salmo 91. E a gente começou a entender que está debaixo da proteção de Deus. Porque quando você está, por exemplo, vamos colocar assim, debaixo de uma árvore, a sombra de uma árvore. Se você estiver ali na sombra de uma árvore, você vai ter aquele refrigério, aquela tranquilidade. Em relação ao sol, ao calor. Né? Agora, se você estivesse em cima dessa árvore, seria sofrimento o tempo todo, seria aquele sol na cabeça o tempo inteiro. Então é a mesma coisa, estar debaixo de Deus, debaixo da autoridade de Deus, é simplesmente fazer a vontade de Deus. Meninos, deixem o Instagram, o TikTok, o YouTube e outras plataformas que vocês tenham aí. Falem do louvor de vocês, da música de vocês de trabalho, da paródia. Convidem o pessoal para assistir vocês lá no Instagram. Gente, olha, o nosso Instagram, o nosso TikTok, é tudo a mesma coisa. Gênios do Brasil, OFC. Gente, é OFC da sigla de oficial, não é UFC de luta, não. E essa canção, por exemplo, a última, Venha Pra Cá, o ritmo dela é K-pop gospel, que é aquele pop coreano, né? E ela fala sobre simplesmente você sair das trevas e vir para a luz. Que é o que o mundo está precisando e muito, né? Sim. Hoje, às 19h30, vocês têm live no TikTok, é isso? Sim, é isso aí. A gente encerra esse período assim, 19h30, 8 horas, 8h30 no máximo, a gente está iniciando uma live. E quanto tempo de duração tem a live de vocês? Ultimamente, nos 3 dias atrás, 3 dias para cá, 3 horas. Vocês fazem uma live de 3 horas? Sim. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Queria que vocês deixassem um recado final para o público do Geração Eleita, da Rádio Vencedor em Cristo, que está ouvindo aqui vocês, que vai ouvir depois vocês lá no YouTube. Olha, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque é o que eu sempre falo, o povo ali que está assistindo a gente. Novas atitudes geram novos resultados. Então, se você... Eu até dou esse exemplo sempre, assim, de, por exemplo, uma esposa que tratava mal o seu esposo, que ficava insistindo ali, e ficava igual, meu esposo não vai para a igreja, não faz isso, não vem buscar Deus comigo. Mas, se você está 20, 30, 40 anos, do mesmo jeito, nada mudou, então,
mude a sua atitude, mude a sua forma de proceder, e você vai ver como o próprio cara vai olhar assim para você e vai falar: e aquela pessoa mudou, acho que eu vou querer ir junto com ela também. Você não vai nem precisar vai ficar insistindo, porque novas atitudes vão gerar novos resultados. Como a palavra, inclusive, diz, eu não lembro agora o versículo certo, mas vai dizer assim, se você não conseguir conquistar aquela pessoa por palavras, conquiste-a por atitudes, né? Meninos, obrigada. Obrigada por participar, por topar participar aqui do Geração Eleita. Deus abençoe a vida de vocês, que esse ministério lindo que Deus tem encaminhado vocês cresça mais e mais, que vocês continuem tendo essa humildade, esse carisma, esse carinho com quem segue vocês, que vocês não esqueçam que vocês influenciam muitas pessoas, não só jovens. Eu acredito que o público de vocês é variado aí na faixa etária de idade. Olha, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de conversar com vocês. Já acho que uns 2 meses atrás, acompanhei uma live de vocês e vocês são muito alegres, vocês trazem alegria e isso é muito bom, é muito bom. Falta mais disso no nosso meio, falta mais nisso no mundo, a alegria, independente que está doente, está ferido, porque tem dia que a gente não está bem, e a gente precisa normalizar que tem dia que não está tudo legal, mas ter esse comprometimento que vocês têm ali diariamente de trazer alegria é incrível, não é para qualquer um. Eu sou muito feliz hoje por ter compartilhado esse momento com vocês, por ter passado essa 1h30 aqui com vocês, escutando que, aparentemente, a gente precisa tirar da mente que a gente só vai aprender com pessoas mais experientes e mais velhas. Vocês têm 22 anos e vocês me ensinaram muito nessa tarde de quarta-feira. Deus abençoe a vida de vocês muito, 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 muito. Deus abençoe também. Abençoe o seu ministério. Abençoe esse podcast também, abençoado. Amém. 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 Bom, fiquem aí só um minutinho que eu vou me despedir de vocês. Pessoal aí do Geração Eleita, pessoal que está ouvindo na rádio, eu vou me despedir de vocês. Mas amanhã eu estou de volta às 16 horas com um convidado especial. Eu não sei se eu falo. Meninas, eu falo convidado ou eu dou um spoiler ou só falo amanhã? Vocês que vão decidir. Pode dar spoiler? Ele está na região do Espírito Santo. Ele é pastor. O pessoal que segue lá no Instagram já sabe quem é, porque a gente libera a agenda todo domingo, né? A agenda da semana. Isso é mais um motivo para vocês irem lá. Quem está ouvindo na rádio, vai lá, geraçãoeleita.pod. Vai lá seguir os meninos Gêmeos do Brasil e já segue a gente também, porque aí vocês vão ficar por dentro da agenda, vocês vão saber quem é que vai vir, o horário, vocês vão ver os cortes. A gente tem vários cortes lá, acho que mais de 30 cortes lá no Instagram, de gente bacana, gente legal, gente que traz assunto que vai edificar a sua vida. Então, vai lá. O spoiler que eu vou dar, porque os meninos deixaram aqui, falaram para eu ser gentil. Ele é um pastor da região do Espírito Santo. E olha, tá legal, hein, o programa de amanhã. Se fosse você, eu não perdia, não. Até amanhã, às 16 horas. E o meu pedido para vocês é que vocês despertem para o novo de Deus. Narjara, mas você já falou isso ontem, mas eu vou repetir isso hoje. Despertem para o novo de Deus e tenham novas atitudes para terem novos resultados. Tchau, tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Amanhã eu tô de volta aqui às 16 horas com o programa Geração Eleita. Fiquem ligadinhos aí na Rádio Vencedor em Cristo. Às 22 horas tem programa A Hora do Milagre com o pastor Jonathan. Tchau, tchau. Meninos, obrigada. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Olha, eu me surpreendi. Eu sempre falo aqui que a gente cria de uma certa forma, a gente cria uma